Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h41, hoje é segunda-feira, hoje é dia de Mexa-se com Saúde, o cirurgião vascular, médico do esporte, Dr. Rodrigo Gibim com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Márcio, Ellen, Ju. Vamos lá para mais um assunto também relevante na saúde, na prática de exercícios físicos, né? E que a gente possa ter hábitos mais saudáveis para o nosso controle geral de saúde e longevidade, né? Vamos falar de uma doença silenciosa, que às vezes a gente não sabe que é acometido, né? Que é a pressão arterial, né? Até que ponto a pressão arterial interfere numa prática saudável do exercício físico? Então, Márcio, isso é bastante importante essa pergunta, né? Porque boa parte da nossa população não sabe ser hipertensa, né? Ela é hipertensa e não sabe ser hipertensa. Como você falou, é uma doença silenciosa, pouco sintomática, então não dá para contar com aquela dor de cabeça, com aquela dor na nuca, com aquela dor atrás do olho, né? Então precisa de uma certa regularidade, se não do acompanhamento médico, pelo menos de algumas medidas eventuais da pressão arterial, né? No sentido de uma prática sem riscos para o exercício físico, tá? Em se sabendo que se é hipertenso, apesar do uso da medicação, o ideal é ter a ciência de que essa pressão não tem escapes, tá? Não tem subidas repentinas, né? Para aqueles hipertensos que têm uma certa labilidade de pressão, né, que a pressão sobe muito rápido apesar da medicação, é muito interessante antes da prática de um exercício físico mais vigoroso que se faça a aferição da pressão arterial. Então, a recomendação padrão hoje do consenso, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, junto com a de nefrologia, é que para pacientes hipertensos, preferencialmente se faça o exercício supervisionado pelo profissional de educação física e que no momento antes da sessão se faça a aferição da pressão arterial. Obviamente, hoje, né, também agora botando a incumbência do profissional de educação física, então foi uma grande conquista, foi uma vitória do profissional de educação física ser colocado como profissional de saúde atualmente, né? Então mudou até a cor da faixinha da graduação, né? Então já foi incorporado para o verdinho, né? Mas precisa se responsabilizar como profissional de saúde, tá? Então no paciente hipertenso o ideal é que esse profissional faça a aferição da pressão arterial antes da prática do exercício físico e uma anamnese simples. Por exemplo, o senhor tomou uso do medicamento? Né? O senhor fez uso do medicamento hoje? Tá? Alguns controles fisiológicos também é importante saber. Eu fiz, que eu tomo. Eu também. Apesar de tudo, eu sou hipertenso. Com uma certa labilidade de pressão. Outra coisa interessante. Precisa saber, ainda também puxando aqui para o profissional de educação física, eu sei que bastante deles escutam aqui o programa, saber mecanismos básicos de função dos medicamentos antihipertensivos. Então, por exemplo, a gente tem uma classe já foi mais utilizada como controle da pressão arterial, mas ainda tem alguns resíduos para funções complementares, que são os beta-bloqueadores, os LOL da vida, metoprolol, propranolol e tal, tá? Que eles reduzem a frequência cardíaca de repouso. Tá? Então, eu não necessariamente eu posso esperar as mesmas situações fisiológicas do exercício físico com ascensão da frequência cardíaca, né, com o uso desse tipo de medicamento que controla a frequência cardíaca. Então, isso é só um exemplo básico. Checar o uso do medicamento, aferir a pressão arterial. O que é a recomendação atual? Se o paciente tem 160 de pressão máxima de sistólica e tá? Então, 110, 105, né? Na verdade, 105 seria 10,5 de pressão mínima diastólica, não iniciar a sessão de exercício físico. Não iniciar, tá? Então, durante um exercício vigoroso, com maior intensidade, se espera um aumento fisiológico da frequência cardíaca, acompanhado por um aumento fisiológico da pressão arterial, particularmente da sistólica, independentemente se é musculação ou treinamento aeróbico, ou corrida. Tá? Isso porque, nesse momento do exercício físico, a pressão sobe, se eu já parto de um patamar mais alto de pressão arterial, começa a ficar inseguro a situação da perfusão do sistema nervoso central. Tá? Então, eu posso ter um pico hipertensivo, e ali um paciente que tenha um microaneurisma, alguma situação vascular do sistema nervoso central, ele pode ter um evento neurológico frente a isso. Agora, se ele não sabe, independente da idade, que também a hipertensão acomete o jovem também,
Ele não sabe. Ele começou a frequentar a academia, não se preocupou com isso, a academia também não fez essa checagem, enfim. E ele começa, de repente, a fazer um exercício além da conta, além do que ele pode aguentar e tal, e ele tem o pico de pressão. Isso é uma situação que a gente tem que considerar assim. Aumentou a intensidade do exercício, recomendação padrão, como a gente já falou das outras coisas para segurança cardiovascular do exercício físico, é passar por uma avaliação médica, ou do cardiologista ou do médico do esporte. Naquele cenário que a gente tem da avaliação pré-participação esportiva. E a gente vai ver se essa elevação da pressão realmente é uma doença do paciente, pelo perfil genético dele, né, pelo perfil familiar, algumas questões constitucionais, por exemplo, étnicas. A gente sabe que os afrodescendentes eles têm mais predisposição à hipertensão arterial do que os caucasianos, né? Quem tem essa ascendência europeia. Outra situação, comportamental, né? Então, por exemplo, coisas que induzem a elevação da pressão arterial. Estimulantes, né? Então, anfetaminas, excesso de cafeína, energético, pré-treinos, particularmente os pré-treinos que não têm o controle da Anvisa, que tem algumas substâncias que são mais vasoconstritoras, né? Por exemplo, efedrina, pseudoefedrina. Isso pode aumentar a resistência vascular e subir a pressão arterial durante o exercício, que também não dá um padrão de segurança durante o exercício físico. Então, a gente, eventualmente, essa pressão, essa elevação da pressão durante o exercício pode ser só o uso de uma substância que, obviamente, a gente vai retirar, mas para isso a gente tem que triar, né? Então, é bastante relevante essa preocupação. Teve algum mal-estar, teve algum indício de que muito rubor facial, muito suor, muito mal-estar depois na situação do repouso, o que a gente observa? A ideia é assim, você tem um pico gigante da pressão arterial durante o esforço máximo. Tá? Nos momentos subsequentes, a pressão vai caindo. Se esse esforço foi muito intenso, a pressão pode despencar. E é o que a gente vê, às vezes, aqueles desfalecimentos nos intervalos, né, de treino, por exemplo. Isso é muito mais comum no final de uma sessão de treino intenso. No final de uma corrida intensa, no final de um treino de musculação intenso. Tá? Isso é uma coisa bem documentada na literatura, chama-se efeito hipotensor do exercício físico. Tá? Um exercício ele faz controlar a pressão, ele faz cair. Conforme maior a intensidade, mais queda da pressão agudamente. Esse efeito hipotensor repetidas vezes, ele culmina num controle bom, efetivo da pressão arterial. Tá? Por isso que hoje a gente considera o exercício físico como um meio, baseado também na literatura, eu posso falar isso, tá? É meio assustador, mas eu posso falar isso, que ele tem a mesma capacidade, independentemente do modelo, musculação ou treinamento aeróbico, de controle da pressão arterial em pacientes hipertensos, que a medicação antihipertensiva. Olha, que interessante. Tá? É por isso que existe, inclusive, a recomendação para você manter a sua pressão equilibrada à prática do exercício físico, desde que você se conheça. Tem um artigo publicado em parceria com um pessoal da Educação Física aqui do Brasil, tá? O pessoal da Escola de Educação Física da USP, junto com o pessoal do INCOR, da Cardiologia do Esporte do INCOR, com uma parceria internacional, que fala assim, que o exercício físico no controle da pressão arterial, ele usa até ali a música do Pink Floyd, né? A Brick in the Wall, né? Então é um tijolinho que a gente vai construindo diariamente, essa repetição do estímulo exercício físico com controle pós-exercício físico da pressão arterial, num controle crônico da pressão arterial. Tá? Chegando hoje em dia um grau de suficiência que a literatura dá pra gente, né? Baseado em evidência científica, de eu poder recomendar um modelo de exercício físico específico pela faixa de pressão para obter esse controle de pressão mais rigoroso. Doutor, e quem não tem nenhum problema de saúde, mas comumente tem queda de pressão durante o treino? Tá. Geralmente, Ju, a Ju e as perguntas do dia a dia, né? Essas quedas de pressão durante o treino, geralmente elas acontecem por descondicionamento físico, tá? Então é aquele querer tirar o atraso tudo de uma vez, é aquela pessoa que não treina com regularidade, que não tem um treino ponderado, quantificado, supervisionado, aquele treino meio genérico do blogueiro, né, que não está lá controlado pelo profissional de educação física como profissional de saúde. Tá? Então, geralmente são essas condições. Principal causa é o descondicionamento, depois vem logo na sequência a condição ambiente que está sendo executado, né? Então, o Márcio já reforçou bastante isso. Às vezes aquela escolha inadequada do horário de um exercício ao ar livre, né? Em baixa condição de umidade,
ou com alta condição de umidade, muito calor, que também não sua direito, aquele solzão e tal. E isso é uma espécie de má adaptação ao exercício que pode acontecer, tá? Que é o que acontece. A gente depende muito para aumentar a frequência do coração, de batimento, né? Para distribuir o sangue para o músculo em atividade durante o esforço. E para ter essa elevação da pressão acompanhando todo esse processo fisiológico, né? Que é uma situação que a gente chama de aumento do débito cardíaco, a gente precisa que as nossas veias, principalmente da perna, a nossa inervação contrai essas veias da perna, né? Então as nossas veias da perna, elas represam muito sangue. Então, esse mecanismo bem controlado, quando tem esse ritmo, né, mais frequente de exercício físico e tal, os nervos dão estímulo para a veia joga o sangue para o coração e esse sangue é redistribuído para o músculo. Nessa condição de má adaptação, ambiente ruim, de calor, pouca troca, pouco suor, muita ansiedade, muita fadiga ou descondicionamento, esse mecanismo de controle neural fica ruim, prejudicado. É uma situação que a gente chama de desautonomia. Perde... que é a mesma coisa que desmaiar na igreja, vai? Ambiente cheio, mais ou menos a mesma coisa. Ambiente cheio, calor, às vezes muito estímulo e tal, e vai lá, bum, capota na igreja, tá? Aí as pessoas sempre pensam assim, puta, hipoglicemia, desidratação. Geralmente não, essa condição de desautonomia. E aí, a medida que em geral a gente faz para isso se recuperar é levar as pernas, simplesmente levar as pernas. Porque aí eu faço um mecanismo passivo da veia devolver o sangue para o coração, tá? Geralmente, vamos colocar numa condição mais comum que acontece em academia. Mulher, tá, que desmaia no treino. Mulher, vamos colocar ali uma situação mais básica. 1,60, 50 quilos, que é um padrão mais ou menos comum, vai, dos frequentadores da academia. Ela não tem pressão baixa, ela tem a pressão normal para ela, que é 10/6, 9/6. Ela é um cotoco de gente. Né? Ela tem 50 quilos e 1,60 de altura. Então, só que, obviamente, para manter a fisiologia, uma pequena queda dessa pressão arterial vai ser sentida. Então, se ela já tem 9/6 de basal, se cair isso para, sei lá, 6/4, é óbvio que ela vai desfalecer. Vai faltar sangue para a cabeça. Basicamente isso, ela vai desmaiar. Tá? Então, essa condição de querer tirar todo o atraso, de querer exagerar na carga, de passar muito do limite num exercício supervisionado, deve ser evitada, tá? A menos que esteja ali supervisionado pelo profissional que esteja quantificando a sua resposta ao treino, os seus parâmetros fisiológicos, para que isso não aconteça. Eu acho legal também a pessoa realmente encarar de uma maneira positiva a forma gradativa em que você vai percebendo que você está emagrecendo, que a sua resistência vem aumentando de forma gradativa, passo a passo. Isso é mais legal, você dá mais valor, inclusive, né? Isso. Não adianta você achar que vai chegar hoje na academia, essa semana eu vou morrer na academia. Perfeito. Você pode morrer mesmo, né? Não, pode mesmo. Que você faça. Né? Então, gradativo dá mais valor, né? Exato. As pessoas têm bem essa ideia do emagrecimento fácil, da hipertrofia rápida, e não são coisas desse tipo, né? Particularmente no emagrecimento, ninguém ganha peso de uma hora para outra. Assim como ninguém vai perder peso de uma hora para outra de maneira fisiológica e saudável e sustentável. Isso que é o mais importante. Né? Hoje, com os medicamentos anti-obesidade, a gente consegue efetivamente fazer a pessoa perder peso rapidamente. Né? A gente está falando de medicamentos que têm a potência, digamos assim, ou equivalência de substituir uma cirurgia bariátrica. Né? Então, vai emagrecer rápido. Agora, esse emagrecimento, óbvio, com as indicações, perfeito dessas medicações. É tirar o cara do risco cardiovascular, é tirar o cara de uma eventual cirurgia bariátrica. Mas aquele emagrecimento assim, para caber no vestido da festa, que é o que a gente vê, que a gente chama de emagrecimento estético. Não tem uma lógica efetiva desse tipo de medicação. Por quê? Porque ela vai gerar, particularmente no contexto do exercício físico, má alimentação. A pessoa má alimentada, ela treina mal. Ela treina mal, ela recupera mal. Então, qual é o comum de acontecer? Volto a dizer, isso sempre é importante reforçar. Parece sensacionalismo da mídia, mas não é. É o que a gente vê no dia a dia e é o que a gente vê de queixas frequentes dos pacientes. Eu tô treinando, mas eu pareço flácida. É óbvio, porque junto com a gordura perde massa muscular, não se alimenta, não tem o estímulo adequado para a musculatura. Então, o medicamento gera um emagrecimento às custas de perda de gordura e perda de massa muscular. Isso não é sustentável ao longo prazo e não é estético. Vai ficar com pelanca, basicamente é isso. Né? Diferente de um emagrecimento ponderado, que pode ter eventualmente
pequenas sobras de pele, mas isso é muito mais moldável, muito mais quantificável, né? Muito mais fácil de pequenas intervenções, né? Então, não dá para achar que usando o medicamento e não se alimentando, eu vou ter um estímulo adequado do treinamento, que o treino vai segurar absolutamente minha massa muscular. Vai chegar a um ponto que a métrica não vai fechar e a massa muscular vai acabar sendo reduzida e a flacidez vai ser inevitável. Passou rápido, hein? 7h57, muito obrigado mais uma vez, doutor Rodrigo Gibinha. Já até vou dar uma sugestão, não combinei com a equipe, mas eu estava pensando, hoje em dia você tem acesso, né, a vários canais, né, a vários sites, né, de coaches ensinando qual o melhor exercício. Então você fala, eu não vou na academia, eu tenho uma TV de 75 polegadas na sala da minha casa, no vídeo do eu YouTube. vou empurrar o sofá e vamos que vamos, É né? isso aí. Até que ponto, mas ele não vai responder isso hoje, vai responder a segunda-feira que vem. Até que ponto dá para confiar nesses coaches dos sites especializados ou não? Muito obrigado, doutor. Até a semana que vem, hein? Até o tema já está preparado, digamos assim. Já tá na agulha, já. Já está na agulha. Um abraço, até a semana que vem. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.